paz e a graça do Senhor estejam com todos. Que essa graça maravilhosa de Deus alcance cada família que estão conosco nesta hora. Vamos falar hoje sobre família, irmãos. E quando falamos de família, tocamos em algo muito profundo. Porque a família é o lugar onde aprendemos a amar, mas também é onde mais somos feridos. É onde encontramos apoio, né? Mas também é o lugar onde enfrentamos conflitos. Aqui, alguns têm alegria ao falar da família. Muito bom, né? Mas outros sentem dor só de lembrar. E isso mostra que a família não é apenas uma estrutura social, é uma realidade espiritual. Se o inimigo quiser destruir uma geração, ele começa, sabe aonde? Não é pelas ruas, ele começa dentro das casas. Porque quando a família é atingida, a fé enfraquece, os valores se perdem e a sociedade entra em colapso. Hoje vemos famílias enfrentando crises de relacionamento, falta de diálogo, brigas constantes, crise espiritual, ausência de Deus no lar, crise de identidade, papéis familiares confusos, crise emocional, mágoas não resolvidas. E a raiz de tudo é só uma coisa: a ausência de Deus como centro da família. Pergunta: quem está governando sua casa hoje? Deus ou a situação, ou as circunstâncias? Convido você para abrir as Sagradas Escrituras em Josué, capítulo 24, verso 15, o que diz aí? Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavra poderosa, dita por Josué, inspirado pelo Espírito de Deus. Aqui não é apenas uma fala, é uma decisão espiritual. Josué, ele estava encerrando sua missão. O povo já estava na terra prometida, mas havia um perigo. Eles estavam sendo influenciados por outros deuses, outras coisas que estavam no coração deles. Então Josué diz algo poderoso, né? Ele confronta o povo. Ele exige decisão. Ele começa pela própria casa. Isso revela um princípio. A transformação começa dentro da nossa casa, não fora dela. Convido você para uma breve oração. Querido Senhor e amado Pai, Tu és bom, Senhor, e maravilhoso em nos dar esta palavra para juntos meditarmos e ouvir a Sua voz falando aos nossos corações. Toma o controle desta palavra. Fala profundamente ao nosso coração. Oramos, Senhor, pedindo restauração de famílias, cura de feridas, Senhor, e levanta lares firmados em Ti. É no nome do Teu Filho amado que aqui elevamos a nossa voz. Assim seja. Amém. Uma família só permanece firme quando decide, diariamente, viver para Deus. Vamos entender isso passo a passo? Como uma família pode ser restaurada e sustentada por Deus? A família primeiro precisa fazer uma escolha espiritual.
que Josué disse aí nesse versículo, né? Escolhei hoje. Isso mostra urgência, né? Não é amanhã, não é quando as coisas melhorarem. É hoje, é agora. Famílias não se perdem de uma vez só. Elas se perdem aos poucos quando deixam de escolher Deus diariamente. Eles vão se perdendo. Eis a importância de Deus na nossa casa. Escolher, que é isso? É tomar uma decisão consciente, intencional e contínua, né? Não é emoção. É uma posição espiritual, um posicionamento. A ideia da escolha no contexto bíblico envolve decidir com firmeza diante das alternativas. Servir a Deus sempre será uma decisão contra a corrente, viu, irmãos? Deuteronômio 30, verso 9 diz: escolhei, pois a vida. Escolhe, né? Perdão. Pois a vida. Em Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Não existe neutralidade espiritual dentro de casa. Quando a família não escolhe Deus, o mundo ocupa o espaço. E quando a família escolhe Deus, Deus governa o ambiente. Uma família, uma casa, sem decisão espiritual, é como um terreno aberto. Qualquer coisa pode entrar. Qualquer influência domina. Eis aí a condição de muitos lares, né? Quem decide o que entra na nossa casa, na sua casa? O que seus filhos estão absorvendo? O que governa seu ambiente familiar? Se você não decidir por Deus, algo vai decidir por você. Entendeu? Toda família é governada por algo, ou por Deus ou por uma influência. Mas escolher não basta. Alguém precisa assumir uma responsabilidade espiritual. A família precisa de uma liderança espiritual. Josué diz mais aqui nesse versículo, né? Eu e minha casa. Isso é uma segunda verdade. Ele não terceirizou a responsabilidade, ele assumiu. Hoje, muitas famílias estão em crise por quê? Ninguém assume o papel espiritual. Todos esperam que o outro faça. A liderança espiritual, ela conduz a família a Deus pelo exemplo, pela palavra e pela prática. Não é impor pela força, não, é influenciar. Olha só, em Efésios capítulo 5, verso 25, fala do amor sacrificial, que é o amor principalmente do homem, né? É o amor que ele transmite para a esposa, para a família. Em Provérbios 22, 6, fala da formação espiritual dos filhos. É para você ler isso aí, tá, irmão? Irmãs. Josué capítulo 1, verso 8, meditar na palavra. Sem liderança, dentro da família, dentro de casa, a desordem espiritual. Com liderança, o que ocorre? Tem direção, tem proteção, tem crescimento, irmãos. Que coisa boa. Uma família sem liderança é como um carro sem volante. Pode até andar, se mover, mas vai bater em algum momento. Aí vem, pais, vocês oram por seus filhos ou com eles? Maridos, vocês são referência espiritual dentro da sua casa? Mães, vocês edificam espiritualmente o lar? A liderança espiritual começa com exemplo, não com discurso, não com falação, né? Antes de ensinar, a família observa. Mas não basta liderar. A família precisa viver isso dia a dia. A família precisa servir a Deus diariamente.
Josué diz assim: serviremos ao Senhor. Observe isso aí. Não é um momento, é um estilo de vida. Servir, o que significa? É viver com Deus no centro de todas as nossas decisões. Salmo 128, verso 1, nos diz que a felicidade é ligada ao temor a Deus. A paz, a promessa para casa, diz lá em Atos 16, 31, promessas maravilhosas de Deus para nós. Em Colossenses capítulo 3, 17, tudo para a glória de Deus. Deus é engrandecido quando há temor, né? Onde as pessoas o servem diariamente. Então, sem prática, a fé fica superficial, mas com prática a fé é fortalecida. A família sem prática espiritual é como? Academia paga, mas nunca frequentada, né? Tem potencial, mas não tem resultado. Perguntas para você, para todos nós, né? Existe culto doméstico na sua casa, o culto da família? Promovemos aí toda segunda-feira, hein? Às 20 horas, a gente põe em prática. Vocês oram juntos? Deus participa das decisões familiares. A família forte não é a que não tem problemas. É a que enfrenta tudo com Deus. Deus na frente. Deus precisa ser presença constante, não uma visita ocasional. E quando a família vive assim, algo poderoso acontece. Qual é o resultado? A família que serve a Deus, ela é sustentada por Ele. Josué não estava falando de teoria. Ele estava declarando uma convicção construída ao longo da vida. Ele conhecia a fidelidade de Deus. Salmo 127, verso 1 diz assim: Deus é o fundamento nosso. Se você tem Ele como fundamento, o resultado é excelente. Isaías 54, 13. Filhos ensinados pelo Senhor. Provérbios 3, 33. Bênção sobre a sua casa, a casa do justo. Casa sem Deus, esforço sem resultado. Mas casa com Deus, proteção, direção e paz. Uma casa com Deus é como uma construção sobre a rocha. Mateus capítulo 7, de 24 a 25. Pode vir tempestade, pode vir ventania, pode vir chuva, ela não cai. Sua casa está firmada em Deus ou nas circunstâncias? Quando vem a crise, vocês correm para Deus ou para o desespero? Quando Deus sustenta a casa, nem a tempestade consegue derrubar, tá, irmãos? Então chegamos ao final. A família é um projeto de Deus na terra. Põe isso na sua mente. E também é o principal alvo do inimigo. O diabo está de olho para destruir a família. E nós temos que fechar as portas para o inimigo, o diabo, o demônio. Mas Deus, hoje, está chamando você para restaurar sua família, seu lar. E fechar as brechas também, né? Para que a família permaneça firme, eu preciso de 4 coisas que nós falamos aqui. Preciso escolher Deus. Preciso de uma liderança espiritual. Precisa servir a Deus diariamente. E precisa depender totalmente de Deus. Agora repita comigo. Sem Deus, a família se perde. Com Deus, a família permanece. Hoje não é apenas uma mensagem, é um chamado. Se sua família está em crise, se está afastada de Deus, se precisa de restauração, hoje Deus está dizendo, escolhe, tome a decisão, restaurar seu lar, trazer Deus de volta ao centro, ser o início da mudança. Então faça isso, tome essa decisão, tá?
Só Jesus pode restaurar relacionamentos, curar feridas, trazer salvação para casa. Ele não apenas salva indivíduos, mas ele transforma famílias inteiras. Convido você para finalizar com uma oração. Querido Senhor, autor da vida, em nome do Teu Filho, adentramos na Tua presença, Te rendemos graças pelo privilégio de ouvir a Sua palavra, de ouvir a Sua voz e falar aos nossos corações. Senhor amado e querido, visita cada lar aqui, onde houver divisão, que o Senhor traga unidade, onde ocorrer dor, traz cura, Senhor, das feridas, onde há ausência Tua, traz a Tua presença. Levanta, Senhor, nossas famílias e aqueles que estão enfermados, que permaneçam firmes. E aqui nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Assim seja. Meu irmão, minha irmã, uma família que decide viver para Deus pode ser até atacada, mas nunca será destruída. Gravou essa palavra? Até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz.